E aí, galerinha do segundo ano, professor Wilson de volta para a gente trabalhar hoje ainda segundo reinado. Só que aula 40 e 41 e nós vamos falar sobre alguns outros aspectos do segundo reinado, principalmente em relação à política externa, falando de guerra do Paraguai, certo? A nossa grande guerra, certo? Tem um documentário bacana no YouTube chamado assim, Guerra do Paraguai, a nossa grande guerra. Beleza? Assistem. Muito bacana, muito legal. Ó, olha só. Então, Império do Brasil, segundo reinado, 1840, 1889. Toda aula eu mostro esse tópico aqui para você. Vamos lá? Falar um pouquinho de Guerra do Paraguai. E olha só a pintura, a Batalha do Avaí. Essa pintura é de 1877. Ou seja, depois que terminou a Guerra do Paraguai. Bom? Está exposta na parede do Museu Nacional, né, de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Se quiser dar uma visitada lá, veja essa pintura belíssima, tá? Do Pedro Américo, beleza? Olha lá. Aqui, Guerra do Paraguai. Aqui os territórios, tá, que foram tomados, invadidos pelos países envolvidos. Quem é que estava envolvido nessa guerra? Brasil, Argentina e Uruguai de um lado e Paraguai do outro lado, certo? Então, territórios, disputas territoriais. Esta aqui, Paraguai, Argentina e Bolívia, né? Estavam disputando isso aqui. Paraguai e Brasil, né? Que é essa aqui, né? Essa pequenininha aqui, perto do Rio Grande do Sul, né? Chapecó, bom? Paraguai e Argentina são esses aqui, tá? Brasil e Argentina, tá? Que é esse amarelinho. Onde é que tá? É esse aqui também. É o mesmo território, né? Brasil estava disputando com o Paraguai e com a Argentina esse mesmo território aqui, certo? Então, olha só. Razões do conflito. Por que vai acontecer a Guerra do Paraguai? Interesse das jovens nações sul-americanas na região do Rio do Prata. Olha, por que novas nações americanas? Gente, a independência na América estava rolando, tinha acabado de rolar, né? Na América Latina, aqui, Brasil e esses outros países que se tornaram independentes da Espanha, né? Ou seja, a grande América Espanhola, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai e várias outras regiões, né? Que se tornaram independentes no século XIX. Então, eles tinham interesse aonde? No Rio do Prata. Por que eles queriam interesse no Rio do Prata? A gente vai ver. Principalmente quem? Brasil e Argentina. Era um território, era uma via que permitia tanto o Brasil quanto a Argentina ir para a região oeste do território do continente americano. E chegar aonde? No Pacífico, certo? Interferência do Brasil na Guerra Civil Uruguaia, né, em 1864. O Brasil, ele era imperialista. Não estou falando de imperador, não. Falando de imperialista, aquele país que interfere na política alheia, igual os Estados Unidos fazem hoje. O Brasil fez isso aí. O Uruguai estava na Guerra Civil, eles lá brigando entre eles mesmo. O Brasil vai interferir naquilo ali. Porque até então, quem governava o Uruguai era aliado do Paraguai. O Brasil vai interferir e trocar a política uruguaia para um presidente pró-Brasil, pró-Argentina e contra o Paraguai. Né? Olha aí, ó. Depondo o presidente eleito, olha um golpe, né? E articulando junto a ele de Uruguai a posse de um presidente pró-governo do Império do Brasil. Certo? Invasão do presidente do Paraguai, Solano Lopes, tá? No Mato Grosso. 7.700 soldados. O presidente do Paraguai foi aí invadir o Mato Grosso, hoje é o Mato Grosso do Sul. Tá? E ficou lá de 1864 a 1868. Foram 4 anos que ficaram ocupando o Mato Grosso, gente. O Mato Grosso do Sul, como chamamos hoje. Tá? O exército brasileiro não deu nem puxar no período. Foi 7.700 soldados contra
uma centena, menos de 1.000 soldados brasileiros. Tá? Também prenderam um navio brasileiro estava lá no Oceano Atlântico, certo? Esses motivos, o Brasil interferindo na política uruguaia, o Paraguai invadindo o Brasil e também cooptando um navio brasileiro, isso aí foi o estopim da Guerra do Paraguai, mas o motivo era a rota do Rio do Prata, beleza? Então, dois lados se formaram, 3 contra 1, né, galera? Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? Dom Pedro II, Bartolomé Mitre, né? E o Venâncio Flores, beleza? Então tá aqui a tríade contra um cabra sozinho, um ditador. O cabra era ruim também, bom? Mas o interesse não era melhorar a política paraguaia, não. Se fosse isso aí, até tava bom, né? O interesse era o Rio do Prata, a região que era do Paraguai. Bom, bora lá. Os desafios da guerra para o Império do Brasil. Recrutamento, quem iria para a guerra? Exército ou a Guarda Nacional? Porque nós vimos que em 1834 o ato adicional criou a Guarda Nacional e deu para os grandes fazendeiros. O exército, ele era meio assim, deixado de lado pelo imperador. Quem tinha moral mesmo era a Guarda Nacional, que era dos grandes fazendeiros. Eles que comandavam, os coronéis agora, né? Quem vai para a guerra? Escravos, ex-escravos, descendentes de escravos, membros da elite. Quem vai para a guerra, galera? Em 6 de novembro de 1866, o decreto 3.725 concedeu liberdade gratuita aos escravos da nação que pudessem servir na Guerra do Paraguai. Será que foram? Choveu de escravo, gente. Choveu de escravo, querendo o quê? A sua libertação depois que eles voltassem da Guerra do Paraguai. Né? Voltaram e cobraram. Muitos conseguiram. E cobraram mais cidadania. Além dessa libertação prometida pelo decreto, eles vieram cobrando a libertação da escravidão. Né? Vieram já com moral, com ideias abolicionistas. Certo? Então os escravos eles foram lutar no lugar da elite brasileira. Então ao invés do senhor de terras e os seus filhos irem para a guerra, ele vendia os seus escravos para o governo e o governo mandava para lá e depois dava liberdade. Tá? Era assim que acontecia. Olha só esse documento que eu encontrei na internet. Tá aqui, ó. Aqui. 3 macacos. O imperador, Dom Pedro II, né? Duque de Caxias, que é o Tamandaré, tá aqui, Duque de Caxias, que também estava participando da Guerra do Paraguai. E Polidoro, que é este aqui. Todos o quê? Macacos. Olha o texto. Na época da guerra, 1864, 1870, no Paraguai, o negro era, antes de tudo, o quê? O inimigo. Tá? O exército brasileiro era o exército macacuno. E seus líderes, segundo a propaganda lopista, o que é propaganda lopista? É a propaganda do Solano Lopes. Tá? Macacos que pretendiam escravizar o povo paraguaio, conduzindo-os da liberdade à escravidão. Olha só a propaganda lá no Paraguai a respeito do exército brasileiro, que era um exército de macacos. Por quê? Porque eram muitos negros. Tá? Eles chamaram de macacos. Esses caras estão vindo para cá no Paraguai para nos trazer a escravidão. Vai nos tirar da liberdade e vamos colocar a escravidão. Olha só a propaganda, hein? Muito interessante. Resultado da guerra. A população masculina do Paraguai é praticamente dizimada. Mais de 90% da população masculina é morta por conta da guerra. Só ficou mulher no Paraguai nessa década de 1870 em diante. O negócio lá era bom. Brasil e Argentina anexam territórios do Paraguai. Tá? Tomou áreas do Paraguai. Não tomou o Paraguai inteiro, gente. Aí também puderam, hein? Pegou áreas que eram importantes, ali no Rio do Prata. Que é o que eles queriam, na verdade. Bom? Território cedido pelo Paraguai ao Brasil. Olha só essa belezinha aqui, ó.
território cedido pelo Paraguai à Argentina. Dois grandes territórios, né? Que ajudava a chegar ao oeste, né? Mais ao oeste do território. A Argentina veio mais ao oeste ainda, né? Beleza. Efeitos para o Brasil. Negros e escravos retornam do combate tendo sobre sua cidadania, né? Então, os negros quando voltaram com moral, vencedores da guerra, e agora eles cobravam cidadania. Aqueles que eram escravos voltaram cobrando libertação e mais coisas, né? Como eu acabei de falar para vocês, agora há pouco, né? Queria o quê? Libertação dos escravos, né? Queria cidadania, ou seja, emprego, né? Moradia, saneamento básico, educação, tudo o que compõe a cidadania, direitos políticos que eles não tinham, tá? O exército sai fortalecido da Grande Guerra e começa a exigir mais reconhecimento econômico e político. O exército também não podia votar, né? Os militares não podiam votar. E eles eram subjugados pela Guarda Nacional, e agora eles queriam moral, porque a Guarda Nacional não foi, quem foi o exército, e muitos negros. E agora ele volta com moral, e ele quer agora ser votado e poder votar, ser candidato, e também poder votar nos seus candidatos, certo? Então o exército voltou com a moral elevada, foi o vencedor, né, junto com a Argentina e o Uruguai. Queda da popularidade do imperador, né? Notícias da maldita guerra. Ou seja, o imperador começou um período aí de desgaste a partir da guerra do Paraguai. Vai ter a crise com o exército, que a gente vai ver na próxima aula, vai ter a crise com a igreja e vai ter a crise com os fazendeiros que queriam a abolição da escravatura e com os intelectuais abolicionistas, certo? Então, para o Brasil, não teve muita coisa boa não, tá? O que mais? Início da crise do Império, a gente vai falar na próxima aula. Fim da Guerra do Paraguai, né? Ápice dos debates sobre a cidadania e abolicionismo, né? Que é o fim da escravidão. Surgimento do movimento republicano, também eram dois debates que se ampliaram bastante a partir dos anos 60 e também a partir da Guerra do Paraguai. Abolicionismo e republicanismo, né? Ou seja, gente cobrando o fim da escravidão e gente cobrando o fim do Império Brasileiro e a instalação de uma república. Bom? Crises política e religiosa, que a gente vai ver, tá? Com a Igreja Católica, e reivindicação dos militares. Tá? Isso aí vai levar Dom Pedro II à ruína. Ele vai cair do trono. Tá? Com a crise com os fazendeiros, com a política brasileira, com os políticos, né? Com a Igreja e com o Exército. As três forças que o sustentavam vão abandoná-lo, certo? Aí ele vai cair. Mas isso aí a gente vai ver detalhadamente numa próxima aula. Tá? E por enquanto, foca no qualitativo, vai lá no plural e faça as tarefas das aulas 40 e 41. Um abraço, até a próxima aula, galera.